com os irmãos sobre a Igreja de Cristo e os conflitos geracionais. E o tema da carta de Tito é a organização de uma verdadeira igreja. O que é ser uma igreja? O que é ser a Igreja de Cristo, né? Primeiramente aqui, nós vamos ver que Tito, ele está fazendo um apelo. Se nós lemos a carta, todo o capítulo, todos os versículos, do início ao fim, nós vamos ver que Tito está fazendo um apelo, Paulo está fazendo um apelo, escrevendo essa carta para Tito, para que a igreja seja fiel a Cristo. Para que a igreja seja fiel a Cristo. E o propósito dessa carta é dar instruções, é dar orientações de como a igreja, de acordo com a sua faixa etária, dividida ali por classes, elas devem proceder na Igreja de Cristo. Por que, irmãos, Paulo escreve essa carta a Tito? Porque nós sabemos que a forma errada de lidar uns com os outros causa muitas mágoas, não é? Causa muitas feridas, causa muitas vezes até desistência da igreja, porque apenas pelo simples falar, pelo simples agir, pelo simples falar, simples no modo pejorativo de falar, né? Porque às vezes a gente é bem grosseiro, né? E aí isso acaba machucando o irmão, isso acaba ferindo o irmão, isso acaba trazendo um certo trauma no outro. Então a carta que Paulo escreve a Tito é um verdadeiro manual de relacionamento, de como a Igreja de Cristo ela deve se comportar, de como o ser humano deve se comportar. Então Tito, como líder da igreja, ele precisava imprimir, ele precisava colocar isso no coração da igreja, de como cada um deveria se comportar. E como que cada um deveria se comportar? De forma humilde e de forma justa e de forma piedosa. Essa é a maneira que a Igreja de Cristo tem que se comportar. Eu estou só na introdução, viu? Essa é a maneira. Então, a sã doutrina, meus irmãos, a palavra de Deus, as Escrituras, elas têm que nos moldar. Ela tem que moldar o nosso ambiente familiar em todos os aspectos das nossas vidas. Financeiro, familiar, comunitário, profissional. A sã doutrina do Senhor tem que nos moldar por completo. Amém. A sua doutrina tem que nos moldar. Então, Paulo, ele vai aplicar isso para vários segmentos da família. Ele vai falar dos homens mais velhos, das mulheres mais velhas, das jovens, das mulheres jovens e dos homens jovens. Ou seja, todo mundo entra. Paulo, ele não dá espaço. Eu gosto muito dos escritos de Paulo também, que ele nunca vai dar espaço para ninguém falar assim, tá vendo? Fulano deveria estar aqui para ouvir isso e tal. Quando ele vai falar de família lá em Efésios 5, até o capítulo 6, ele fala do papel do homem, do papel da mulher, do papel dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, porque senão a culpa fica, não, porque meu pai é isso, mas você está fazendo seu papel de filho, né? E aí, porque meu marido é isso, aquilo outro, mas você está fazendo o seu papel de mulher, e vice-versa. E aí Paulo, ele vem e mata tudo isso, fala assim, cada um fazer a sua parte, se cada um fizer o seu papel, nós vamos ter uma família mais simples, mais saudável, mais feliz. E aí a mesma coisa se aplica, se cada um fizer o seu papel, nós vamos ter uma igreja mais saudável. Nós vamos ter uma igreja mais saudável. Então, eu gostaria aqui de frisar o primeiro ponto, do versículo 2. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Irmãos, os mais velhos, os idosos da igreja, eles devem ser uma inspiração para as novas gerações. Os homens idosos, as mulheres idosas, os mais velhos da nossa comunidade, da nossa casa, da nossa família, tem que ser uma referência, tem que ser um exemplo para a Igreja de Cristo. Primeiramente, Paulo ele começa aqui exortando algo que vai se aplicar aos homens
sadios na fé, no amor e na perseverança. Então, nós conseguimos ver aqui que os homens idosos, os homens mais velhos, eles devem ter umas qualidades especiais, né? Porque eles já são mais vivos, porque eles já são mais experimentados na vida, porque eles já são mais experimentados nesse ambiente do qual nós estamos aqui. São os anciões da igreja, são os cabecinha branca, né, que tem muita experiência, muita vivência. Então esses homens, eles devem agir de forma coerente com a idade, com a vida cristã que eles dizem seguir. Eles devem agir dessa forma, de acordo com a experiência que eles têm. E pode ver que os homens aqui, eles são citados primeiro, porque é uma responsabilidade primeiramente dada aos homens a seguir e mostrar o caminho da igreja de Cristo, como deve proceder, como deve ser, como deve seguir. Então, eles são citados primeiro porque eles devem ser os pioneiros a aplicar a sã doutrina. Esses homens devem ser os pioneiros. Eles devem viver aquilo que pregam. Os homens mais velhos, eles devem viver e crer na fé que eles dizem ter. Isso deve ser notório para nós. Nós precisamos olhar para os mais velhos e falar: uau, que fé é essa? Que fé é essa? Será que um dia vamos alcançar essa fé? Nós devemos olhar para os mais velhos e nos inspirarmos. Olhar para os mais velhos e falar: uau, será que um dia você vê a Cristo dessa forma? Será que um dia, nós temos o exemplo da irmã do pastor Walter, da esposa do pastor Walter, que foi acometida a um câncer, não foi? Foi acometida a um câncer, ela descobriu que tinha um câncer e ela não deixou se abater. Sabe o que essa mulher fez? Vou pregar o evangelho até o último dia da minha vida. E ela fez. E ela fez isso. E ele conta isso, né? Com orgulho. Fala: meu, minha mulher. E às vezes você só vê falar, eu nem conheci ela, mas só de ouvir falar você já se enche, né? Fala: meu, o que é isso? Então, os mais velhos devem ter uma vida mudada. Cristo tem que mudar a maneira das pessoas pensarem. Cristo tem que mudar a maneira das pessoas agirem, dos mais velhos agirem. Os mais velhos têm que agir de uma forma que sua vida seja transformada. Os homens mais velhos, idosos, devem ter domínio próprio. Os idosos, os homens mais velhos, devem ter uma reputação aprovada. Os homens mais velhos devem ter equilíbrio nas suas atitudes
sabedoria no falar, naquilo que vai dizer. Não falar mal por trás, não falar mal pelas costas, não criar a famosa panela dentro da igreja, jogando uns contra os outros. Esse não é o procedimento de uma mulher idosa cristã. A mulher idosa cristã tem que ter sabedoria no seu falar. As mulheres cristãs não devem ser boateiras, não devem ser fofoqueiras. Nós sabemos o quanto a fofoca, o quanto o pecado da língua é venenoso para uma comunidade, é venenoso para uma igreja, e o quanto uma língua fere, ela mata e ela destrói. Quantas pessoas, meus irmãos, não estão na igreja por causa da língua de alguém? Por causa do mau procedimento de alguém, daquilo que foi falado, daquilo que foi mal colocado, né? Se nós formos fazer uma avaliação, quando vamos fazer evangelismo, você já parou para perceber que muitas pessoas elas não saem da igreja por causa de falsos profetas, por causa de pessoas que pedem muito dinheiro, ou isso, aquilo? Geralmente as pessoas elas saem da igreja por causa do procedimento de alguém. Já parou para pensar? Por que você saiu da igreja? Porque as pessoas lá falavam isso, e não vivia nada do que falava. Por que você saiu da igreja? Não, porque isso, e aquilo outro. Nossa, eu via o marido tratando mal a esposa, e quando daqui a pouco estava falando de casal, e aquela coisa. E por isso que as pessoas saem da igreja. Elas não saem por causa de falsa doutrina, pode ver, não saem. Por causa de um ou outro até sai. Mas geralmente eles ficam. Mas na sua grande maioria, ela sai por causa do falso procedimento que nós temos. Às vezes nós alavancamos a régua demais e nós não conseguimos cumprir com isso. E as pessoas nos observam e falam: se for para ser crente desse jeito, eu consigo também. Se for para ser crente dessa forma, para mim dá também. Né? Então nós precisamos ter sabedoria nos nossos comportamentos. As mulheres idosas, elas devem ser cuidadosas quanto à sua maneira de ensinar. As mulheres idosas, elas devem ser o quê? Hospitaleiras. Devem praticar o bem. Elas devem ser, o Hernandes fala isso, que as mulheres idosas, elas devem ser mestras do bem. Mestras do bem. E por que isso? Ele vai continuando no versículo. Por que ele fala que as mulheres idosas, as mulheres mais velhas, tem que ser tudo isso? Ele vai continuar. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. As mulheres mais velhas devem serem capazes de ensinar o que é bom. Por que as mulheres mais velhas devem ser capazes de ensinar o que é bom? Versículo 4. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens. É pesado o que Paulo está falando aqui. Se as mulheres mais velhas tiverem um bom procedimento, se as mulheres mais velhas seguirem esses ensinos que Paulo está trazendo aqui, elas serão capazes de ensinar o que é bom. E aí, elas terão autoridade para ensinar as mais jovens. E aí, elas terão autoridade para ensinar as mais jovens. A instruir as mulheres recém-casadas a amar seus filhos e a amar os seus maridos. E aqui eu entro no segundo ponto, falando sobre as mulheres mais jovens. As mulheres mais jovens devem agir com amor, com pureza e responsabilidade, refletindo Cristo em seu lar. Esta é a responsabilidade das mulheres mais jovens. As mulheres mais velhas devem assumir o quê? A responsabilidade de sua posição no Evangelho. Todos nós temos uma posição no Evangelho. Nós vimos a posição dos homens, agora nós vemos a posição das mulheres mais jovens, das mulheres mais velhas. E qual é a responsabilidade
mais velhas ter um bom procedimento para fornecer um exemplo adequado para as mulheres mais jovens. Para ensinar as mulheres mais jovens, as mulheres recém-casadas, a ensiná-las sobre o caráter cristão, as responsabilidades domésticas, as responsabilidades de uma casa, para que elas não desgracem a sua fé, usando da sua liberdade. O texto vai continuar. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Quando eu fui me casar, eu e a Luane, nós namoramos um ano, né? E aí, no ano que eu namorei com a Luane, eu era novo convertido. Aí, meu amigo, era igreja de manhã, de tarde, de noite, oração, culto de homem, de mulher, de criança. Onde tinha culto, o Atos estava lá no meio, né? Com um violãozinho debaixo do braço, evangelista. Só que a Luane já tinha uns 10 anos de convertida. Então ela já estava mais contida. E eu, amigão, não ia no cinema, não ia num parque, nem a nada, era só culto. A gente estava em vibes diferentes, não estava rolando o negócio, não estava encontrando. É tanto que a gente terminou. A gente terminou o relacionamento porque não estava rolando. E nós ficamos um ano separados. E aí depois, eu já estava mais maduro, né? Não estava tão doidinho, assim. E ela também, por outro lado, ela entendeu, né? Que apesar de estar muito tempo no Evangelho, ainda precisava, no tempo de Evangelho, no tempo de serviço, né? Já tenho 10 anos. E aí nós decidimos nos reatarmos e já de imediato marcamos o casamento. Hoje, para a glória de Deus, temos 4 anos de casados. Amém. Irmãos, vocês acreditam que nós não fomos orientados por ninguém? Por ninguém. Ninguém sentou com a gente e falou o que era o casamento. Como era se casar, qual era o papel do homem, qual era o papel da mulher, as responsabilidades disso tudo. Para não falar, nós tivemos 4 sessões de terapias de casais e a gente fez isso porque a gente pagou. Nós procuramos, falamos, não, vamos procurar e vamos, a gente pagou e tivemos uma orientação, foi muito bom, foi muito legal, abriu a nossa mente, era com um terapeuta cristão, né, de casal, e ali para nós foi uau, porque nós compartilhamos algumas coisas que ainda estavam cobertas e a gente casou sem segredos. Mas da igreja ninguém sentou com a gente, ninguém falou com a gente, ninguém mostrou nada para nós. Só que aí Cristo ele vai amadurecendo na raça, né? Na leitura da palavra, e você vai pegando casais cristãos que mesmo assim não sentaram com você, não te orientou, mas você tem como referência. Você está vendo, né? Que é uma família bíblica, que é uma família saudável, e você vai se espelhando naquilo. Só o que é muito triste. Hoje eu tenho amigos, tenho pessoas próximas de mim que eu estou indo para o mesmo caminho. A igreja não está namorando para casar. São crentes no Senhor, mas ainda não sabem dos desafios do casamento. Não sabem dos desafios do casamento. Os pais não são crentes do Senhor, mas não estão orientando, porque tem aquela coisa dos filhos ficar debaixo dos braços, e os pastores olham e também, e aí a gente vê a mesma coisa, não chama, porque a gente está com a igreja, e se eu chamar, vai achar que eu quero chamar para a igreja, aí a gente entra naquela, né? Nem vão para o céu, impede que os outros vá também. E a gente vai vendo tudo isso e é muito triste. E é muito
as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, e a estarem ocupadas em casa. Aonde que as mulheres mais jovens têm que estar ocupadas? Em casa. Por que Paulo está falando isso? Porque existe um contexto. Existe uma história, um contexto histórico por trás disso. Paulo aqui estava combatendo o estilo ocioso de algumas mulheres que viviam andando de casa em casa. Casou, mas esqueceu que era casada. Ficava de casa em casa, batendo perna e negligenciando o marido e os filhos. Essas mulheres estavam adotando um estilo de vida fútil, irrelevante. Então, as jovens têm que ter essa responsabilidade. Casou? Cuidar da casa, do marido e dos filhos. Paulo está combatendo isso. E olha que o versículo vai continuar dizendo: as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais jovens a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Porque é pesado para as mulheres jovens também, viu? De acordo com a forma que as mulheres mais jovens estão seguindo a sua casa, estão gerenciando a sua casa, vamos dizer assim, né? Eu até costumo falar com minha esposa, que eu não tenho esposa, então é gerente, né? Gerenciando tudo, todos os passos, até respirar tá errado, né? Tá gerenciando tudo. Então, de acordo com as mulheres mais jovens gerenciam a sua casa, seu esposo, seus filhos, pode ser que ela esteja difamando a palavra de Deus. Se não estiver fazendo isso de forma correta, de forma bíblica, de forma sensata, pode ser que essas mulheres estejam envergonhando o Evangelho. A contrapartida de que se elas estiver fazendo tudo isso de forma correta, esteja glorificando ao Senhor por meio da sua casa, por meio da família, por meio do seu marido, por meio dos seus filhos. Mas aí a pergunta que fica é essa. Essa é a reflexão que fica para as mulheres jovens. Como está sendo o procedimento lá na sua casa? Como está sendo o procedimento lá no seu lar? Entrando no versículo 6, Paulo continua: da mesma forma, da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Agora Paulo, ele dá as ordens de Deus, aos mandamentos. Ele vai dar os mandamentos para os homens jovens. Chegou a parte da cilada aqui, ó. Achava que não ia chegar, né? Chegou. Os homens jovens, eles devem ser exortados a serem criteriosos em tudo. Não é apenas uma parte, não é apenas, não, porque é jovem, isso é coisa de jovem mesmo. Não, a palavra de Deus não tem isso não. Tem que ser criterioso em tudo. É em tudo. Interessante que o próprio Tito, ele era um jovem, certo? E ele deveria se encarregar desse trabalho de encorajar os outros jovens a viverem de uma forma, a viverem uma vida de alto padrão. Porque juventude não é sinônimo de imaturidade. Não é. Não foi e nunca vai ser. Juventude não é sinônimo de maturidade. Então, evidentemente que Tito, ele era jovem o suficientemente para se encaixar entre os moços ali. E Paulo tem uma responsabilidade para Tito muito grande, porque ele está orientando homens mais velhos do que ele, mais experimentados, mais vividos do que ele, mulheres
mais velhas, mais vividas, mais experimentadas do que ele, e agora ele tem que falar, ele fala para as mulheres jovens, e agora ele vai falar para os homens da idade dele. E aí o cara pode se sentir um pouco intimidado, né? Pode se sentir um pouco ali acuado e tal, fala, ué, mas como que eu vou falar isso? Só que aí Paulo, ele fala assim, Tito, ensine aos homens, aos jovens da mesma idade que você. Então Tito, ele se encaixa nisso também. Então, Tito, ele deveria apresentar todos os aspectos como um padrão de boas obras. Tito, ali naquele círculo, ele deveria ser o exemplo de boas obras para todas essas faixas etárias, do qual ele estava ensinando, de acordo com ali o que Paulo estava mandando ele falar. Por quê? Porque Tito, ele era o líder daquela igreja. E como líder da igreja, exige uma conduta exemplar. Como líderes de igreja, para nós, se exige uma conduta exemplar, independente da faixa etária. Paulo está falando para Tito, que é um jovem, mas se é um idoso, se é uma idosa, se é uma mulher jovem, um homem jovem, tem que ser exemplos. O padrão para os jovens não é inferior. Os jovens, eles não estão isentos de responsabilidade, de viver a vida de forma cuidadosa em todas as áreas. Os homens jovens não estão isentos. Que nem muitas vezes a gente ouve falar muito isso, né? Até a gente mesmo dá umas desculpas para rapaz. Ah, não, eu fiz isso, mas eu era jovem, né? Eu era, que o pastor fala, eu era idiota. Eu era idiota. Não devemos ser idiotas. Olha que 1 Timóteo 4,12, Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala, ninguém despreze pelo fato de você ser jovem. Não é o fato de você ser jovem que as pessoas vão te tratar com desprezo. Não é pelo fato de ser jovem que as pessoas vão nos menosprezar. Não. Mas aqui ele fala, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Vírgula. Continua. Mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui Paulo, ele engloba tudo, todos os aspectos. Não é o fato de você ser jovem que as pessoas vão se desprezar, a menos que você não seja um exemplo, a menos que você não seja fiel na palavra, a menos que você não tenha um bom procedimento, a menos que você não seja amoroso, a menos que você tenha uma fé fraca, frívola, vazia, a menos que você não seja puro. E jovem que não é puro, ninguém dá credibilidade nele. Então, irmãos, dentro disso, nós podemos perceber que dentro da igreja de Cristo há um parâmetro para os relacionamentos. Nós, assim como toda a nossa vida cristã, como na nossa casa, na nossa família, na igreja, nós não agimos de acordo com aquilo que nós achamos, que nós pensamos, com o nosso histórico familiar. Não, aqui é assim porque na minha casa, lá quando eu morava com minha mãe, era assim. Não, agora é o padrão de Cristo para nós. É o padrão de Cristo para a nossa casa, de como nós lidamos uns com os outros, e é o padrão de Cristo para a igreja. Não é o nosso comportamento, que muitas vezes a gente acha que se comporta melhor do que o outro, mas você acha que se comporta melhor do que o outro de acordo com os padrões de Cristo ou de acordo com os seus padrões? Paulo fala, não tem um conceito elevado a respeito de si mesmo. E aí é o que mata, irmãos, a gente, que a gente acha que é bom demais. Então, tem um padrão para a igreja de Cristo. Não há espaço para essas guerras e conflitos de gerações dentro da igreja de Cristo. Arival, da igreja presbiteriana, ele fala que a igreja de Cristo é a comunidade dos diferentes. É a comunidade, se for todo mundo igual, não rola. Tem que ter diferente. É a comunidade diferente. Muitas vezes os mais velhos que não compreendem os mais novos e dificilmente dão um braço a torcer, né?
os mais jovens param para ouvir os mais velhos. Muitas vezes os mais velhos querem desqualificar a pouca estrada dos mais jovens. E muitas vezes os mais jovens querem desqualificar muita estrada dos mais velhos. E isso causa racha, isso causa problema, isso causa feridas, e isso causa dor na igreja. Irmãos, nós sabemos que ser idoso também não é sinônimo de maturidade, é? Nós vimos que não é. Ser idoso não é sinônimo de maturidade. Nem ser jovem é sinônimo de maturidade. De imaturidade. Então nós, como Igreja de Cristo, não se surpreenda aos mais jovens se um idoso chamar você de canto, um velhinho de cabeça branca, fala aqui, meu irmão, vem aqui de canto, e te repreender por algo que não está de acordo. E os mais velhos também, não se surpreenda se um jovenzinho de topete e gel no cabelo te chamar de canto, te repreender, se for de acordo com os preceitos bíblicos. Um jovenzinho com a pele toda esticada, né? Fala, isso tem o que para falar para mim, né? Mas se for de acordo com os parâmetros bíblicos, tem. Todos nós temos muito a ensinar uns aos outros. A igreja, ela precisa tanto dos mais velhos quanto dos mais jovens. A igreja precisa das crianças. E uns devem ministrar os outros. Os mais velhos que ministram os mais jovens que ministram os mais velhos. E as crianças que ficam em abundância, né? Os mais velhos ministram as crianças e os jovens ministram as crianças. Todos nós precisamos uns dos outros na igreja de Cristo. Todos nós precisamos da igreja de Cristo. Então, irmãos, a maturidade cristã, ela tem a ver com o quê? Com o conhecimento que nós temos de Deus. Isso é maturidade cristã. A maturidade cristã tem a ver com o conhecimento de Deus que nós abraçamos. A maturidade cristã, ela tem a ver com nos comportamos diante das pressões da vida. É isso que vai trazer maturidade para nós. A maturidade, ela não tem a ver, como eu disse, com o tempo de conversão que nós temos. Eu estou na igreja há 30 anos, 40 anos, 50 anos. Eu já fiz muito por reino, já contribuí muito por reino. Você está chegando agora. Isso não quer dizer que você é maduro. Isso não quer dizer. E para nós, que entendemos que temos uma doutrina bíblica fundamentada nas Escrituras, esse parâmetro para nós é um pouco mais pesado. Porque o Hernandes fala isso também, né? Ele vai falar da ortodoxia e da ortopraxia, que é da teoria e da prática. Se você tem a doutrina correta, você precisa ter a vida correta. Porque se você tem a doutrina correta, mas não tem a vida correta, é um problema. E é um problema muito sério. Porque ele vai falar, é melhor que você não conheça. Porque você conhece e não pratica da forma que conhece, é um problema. É um problema. Porque os que não têm uma sã doutrina muito bem fundamentada, você olha para o comportamento e você fala, também, né? Não é verdade? Também não estuda, não lê Bíblia, essa igreja não tem uma doutrina muito bem fundamentada. Esse é o comportamento mesmo, até você até entende. Agora, para quem tem uma doutrina muito bem fundamentada, você fala, não dá para entender isso aí, cara. Não dá para entender esse comportamento. 4 anos de seminário, não dá para entender. Então, a maturidade cristã não se dá com o tempo que nós temos de conversar. Não se dá com tanto que já servimos na obra. A maturidade cristã se dá da forma que nós aplicamos isso no nosso dia a dia. Irmãos, nós podemos, de acordo com o nosso falar, o nosso procedimento,
comunicamos. Se a igreja ela não vive de forma harmoniosa, acabando com essas guerras geracionais dentro da igreja, se nós não vivermos de forma harmoniosa internamente, nós não temos autoridade para pregar a palavra de Deus externamente. As pessoas não vão nos ouvir, as pessoas elas não vão nos escutar. As guerras internas da igreja, as guerras internas da comunidade, ela não pode ser maior do que a nossa propagação pelo Evangelho. Ela não pode ser maior. Sabe quando nós ficamos com as picuinhas aqui dentro? Né? Que isso não pode ser maior do que a nossa pregação pelo Evangelho. É preciso construir pontes de comunicação entre os jovens e os mais velhos, pontes de comunicação entre os jovens e as crianças. É preciso construir essas pontes. Esses conflitos, eles precisam ser resolvidos dentro da igreja do Senhor. Esses conflitos precisam ser resolvidos dentro da igreja de Cristo. Porque senão, onde a igreja fica? Se a gente está preocupado só com cada um com o seu grupo, com a sua faixa etária e tal, a igreja de Cristo fica onde? Fica de lado. E aí a gente pensa em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, aí você fala assim, mas eu não estou todo domingo lá na igreja, eu achei que você já estava dentro. Eu falo, não, estou fora batendo. Vocês estão muito preocupados com outras coisas. Eu estou aí dentro. Então nós precisamos disso, porque senão a igreja de Cristo fica de lado quando nós damos mais ênfase nas nossas próprias questões pessoais do que naquilo que Jesus nos ensina a ser como igreja, do que aquilo que Jesus ensina a sermos igreja. Irmãos, o que Paulo está nos trazendo aqui é o ensino prático de discipulado que nós temos que ter na nossa igreja. O Paulo está trazendo aqui algo prático. Por exemplo, o que nós poderíamos pegar aqui? O irmão João, carioca, que está aqui hoje. Como se o irmão João pegasse eu e o pastor Dilson e vamos orientar aqui. Pastor Alisson e pastor Dilson. Pastor Dilson, pastor Alisson, Anderson, Alexandre e o Mateus. Não falei André. E o Mateus. Vamos orientar esses aqui. Anderson, Alexandre e Mateus. Pega o Daniel, o Gui e o Azaf. E orienta esses meninos. Daniel, Gui, Azaf. Pega o Adiel, o Adriel, os pequenininhos. E vai orientando. Essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui. A irmã Júlia, a irmã Márcia, a minha mãe, a dona Fátima, pega a Ermelinda, a Bianca, a Luane, né? A Luane, a Ermelinda, a Bianca, a Radassa, como é o nome da sua filha? Maia. A Maia. Essa é a ideia que Paulo está trazendo para nós aqui, ó. Vai cuidando, deixa ninguém escapar, orientando. E como eu falei, às vezes nós colocamos um padrão muito alto que nós não conseguimos seguir. Mas de acordo com um está tão próximo do outro, é como eu falei, é inspirador. Esses meninos precisam olhar para nós, jovens, e falar: eu não quero ser nada menos do que esses caras. Não quero ser nada menos do que esses caras. A Radassa olha para a Ermelinda, para a Bianca, para a Luana e fala: uau, eu não quero nada menos que essas mulheres. Eu quero ser igual elas, quero ser igual a dona de casa, no meu procedimento, na minha forma de agir, de falar, de como se comportar na igreja. Eu falo: uau! E aí a gente vai consertando o nosso comportamento, porque tem gente se espelhando em nós. Muito tempo a gente ficou com aquela ideia na cabeça, né? Não olha para mim não, olha para Cristo. Ué? Olha aí em volta, cadê Cristo? Aí, sentado aí do teu lado. É esse aí que
E a pergunta que fica para as mulheres de idade avançada, para os homens de idade avançada, para as mulheres jovens, para os homens jovens, é: você tem exercido o seu papel de influência? Essa reflexão fica para nós irmos embora. Temos exercido nosso papel de influência na comunidade do qual nós estamos inseridos? Que essa possa ser a nossa reflexão nesse domingo. Que essa seja a essência da comunidade cristã, da comunidade batista onde amo. Uma comunidade que cuida, que abraça, que se cuida. Uma comunidade que seja espelho. Amém? Amém. Paulo, ainda instruindo a Timóteo, ele fala algo muito poderoso para a igreja de Cristo. Ele diz assim, 1 Timóteo 5:12: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Irmãos, nós precisamos de Cristo intermediando os nossos relacionamentos. Amém? Amém. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé para que nós possamos orar.